Paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio poder celebrar a palavra de Deus com você nesse mês de maio que estamos estudando a vida, olhando, observando a vida de Noé. Noé, o construtor da arca. Noé, o homem que andou com Deus. E nós estamos durante todo esse mês de maio tendo tempo, oportunidade para vermos isso de perto, essa história de perto. E a gente vai continuar caminhando junto aqui, em nome do Senhor Jesus, e eu espero que seja uma agradável experiência. Falando sobre Noé, Jesus Cristo se serviu da sua história, do pano de fundo, das coisas que estavam acontecendo naquela geração, para também falar com os seus discípulos acerca do que estava acontecendo no momento em que ele está lhes falando. E o Senhor Jesus, então, no capítulo 24, segundo escreveu Mateus, ele está falando da grande tribulação, ele fala da vinda do Filho do Homem e eventos ou circunstâncias que se mostrarão durante esse momento, e o texto está claro porque ele faz alusão à figueira, representando também a nação de Israel, e fala da vinda do Filho do Homem, que era uma expressão usada para ele referir-se como pessoa envolvida na sua nação. E o texto, precisamente a partir do versículo 29, fala do aparecimento do sinal do Filho do Homem. E ele diz que as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Existe uma confusão, ou uma confusão de eventos, que é a vinda de Cristo para arrebatar a igreja e a vinda de Cristo, o retorno de Cristo, que a gente poderia dizer assim, para a nação de Israel, que acontecerá para dar fins à grande tribulação. É importante frisar que o que a Bíblia deixa claro é que esta vinda, essa segunda vinda para o povo de Israel, não será como aquela primeira vinda, aquela primeira manifestação, que ele entra em Jerusalém montado sobre um jumentinho, mostrando a sua simplicidade, a humildade, a aparência do reino de Deus, que segundo ele não vinha com aparência exterior, mas o reino de Deus veio para manifestar a glória de Deus no interior de cada pessoa. E óbvio que eles não compreenderam essa manifestação, e nessa segunda manifestação que ele vem para livrar Israel, já para dar fins à grande tribulação, porque a grande tribulação tem a ver basicamente com Israel, a igreja já foi arrebatada antes dela. A Bíblia diz que verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso aqui demarca de uma forma própria, de uma forma bem objetiva, essa segunda vinda de Jesus ao povo de Israel. O sinal do arrebatamento da igreja é invisível, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que é num abrir e fechar de olhos. Então vai ser invisível. Abrir e fechar de olhos já aconteceu, quer dizer, não houve percepção, não houve compreensão do que aconteceu. Isso é igual um choque, você está ali, pronto, acabou. Então você não percebe, não tem a percepção. Porém, a vinda para livrar Israel diz o texto, e quem está falando é o Senhor Jesus, que eles verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, e a Bíblia diz que ele vem com poder e grande glória, para nós analisarmos daquela primeira vinda, que ele veio com a glória para mostrar no interior dos homens, para libertar do cativeiro interior. Desta vez ele vem para libertar Israel do cativeiro exterior, porque a confederação das nações estão no vale do Armagedon, não é? No vale de Israel, nessa grande batalha do Armagedon, para comprimir, para destruir Israel. Na hora que ele se manifesta para libertá-los, para salvá-los
E a profecia de Zacarias diz que ele pisa o Monte das Oliveiras, ele se fende em dois, formando um grande vale, onde o seu povo vai estar livre, protegido. Então ele impõe juízo sobre a confederação das nações. Isso é o que diz o estudo catológico, o estudo das últimas coisas, que ainda é para muitas pessoas dúvida, o assunto de debate. Porém, o meu objetivo aqui não é debater, até porque não tem ninguém aqui para debater comigo, e se tivesse eu não ia querer. Eu não tenho esse mérito nem esse propósito. Só uma informação das Escrituras. E a palavra então diz que ele arremata essa história no versículo 35, dizendo que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Quando ele diz os céus e a terra passarão, ele está se referindo ao que Pedro também declara, que os céus e a terra que agora vemos estão preparados como um tesouro para o fogo, em que os elementos ardendo se desfarão. Por isso que, nesse contexto, a palavra diz, já no versículo 29, que o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão e as potências do céu serão abaladas. O texto é muito claro. Porém, quando Jesus Cristo fala do sermão profético e ele expõe princípios de dores e várias coisas, ele fala de assuntos sucessivos, ele vai e volta falando desses assuntos. E, obviamente, que a gente tem que parar, analisar e linká-los com outros textos da Bíblia para que haja uma compreensão. E logo após ele começa no versículo que eu quero compartilhar com você, mas que eu vou falar disso só amanhã. Quando ele diz que, como nos dias de Noé, como nos dias anteriores ao dilúvio, casavam, se davam em casamento, ou seja, as pessoas levavam a vida normal, até que o Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. Sobre isso eu falo amanhã, mas eu quero me ater e concluir esse momento hoje com o versículo 35 de Mateus 24, que está no contexto. O céu e a terra passarão. Quem está falando isso é Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Uma das coisas que passam e é muito evidente na vida de um ser humano é a idade. Cabelo, tem gente que contrai pé de galinha, pé de pato, pé de avestruz, enfim. As coisas passam. O vigor físico passa. A destreza, a força de vontade, o ânimo pronto também passam. Porém, a Bíblia diz que o Senhor disse, as minhas palavras não hão de passar. Acerca dela, disse o Senhor, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, isso traz firmeza para o nosso coração, porque o Deus que não muda, o Deus que não passa, tem uma palavra igualmente concernente quem Ele é, de acordo com os seus atributos. Só relembrando o célebre versículo que até no domingo ontem antes de ontem fiz a lembrança dele de Tiago 1,17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, um Deus que não muda, que não tem nele sombra de variação, tem uma palavra igualmente firme para a gente acolhê-la e nos firmar nesta palavra. Então, creia nisso, que aquilo que é liberado de Deus para conosco, que estão escritos aqui, não hão de falhar nem passar. A Bíblia diz que Paulo, escrevendo à igreja, se não me engano aos Coríntios, ele diz que todas as promessas que de Deus há são em Jesus o sim e o amém. Ou seja, ele veio não só para confirmar, mas para fazer acontecer. E fazer acontecer na vida daquele que se envolve com ele. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.